Eu falei com o Jorge Jesus ontem, conversei com ele, e ele me disse: amigo. Portanto, a partir de agora, sim, é que vamos buscar um substituto para dar continuidade a um trabalho aí na seleção brasileira e também, oportunamente, estaremos também informando a vocês quem é o substituto. Como você reagiria à possibilidade de ser convidado para dirigir a seleção brasileira? O que você acha dessa possibilidade de ser convidado? Seria não só um orgulho muito grande, como o marco histórico portanto, da carreira, da minha carreira, como treinar aquilo que eu acabei de dizer, treinar, ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do mundo. E o Jorge Jesus está esperando ser convidado, formalmente. Está louco para assumir. Isso é um fato. Galera, e após a demissão do técnico Dorival Júnior, o presidente da CBF falou da possibilidade de trazer o Jorge Jesus como novo técnico da seleção. Após toda a repercussão, Jorge Jesus disse que não tem nada de má relação com o Neymar e afirmou contar com ele se assumir a seleção brasileira. Pois é, mais uma vez a seleção brasileira está sem técnico. Essa história vem lá da Copa do Mundo de 2022, o Tite avisou que qualquer que fosse o resultado, ele estaria fora da seleção. Eu vou dizer aqui que tive um almoço, uma conversa, fui convidado pelo Edinaldo Rodrigues, técnico da CBF, para conversar com ele, e disse: presidente, escolha logo um técnico. E nós temos jogos pela frente, 2 jogos depois, o Brasil estava fora da Copa, o Tite estava fora da seleção, e ele não se decidiu por ninguém. Aí surgiu o nome do Ancelotti. O técnico vai ser o Ancelotti. Coloca o Ramon como interino. Interino na seleção brasileira, coisa feia. O técnico vai ser o Ancelotti. Ancelotti não veio. Coloca o Diniz. Mais o interino na seleção brasileira, coisa feia. Diniz sai. Ancelotti renova o contrato com o Real Madrid. Ancelotti é passado, não tem mais Ancelotti. Entra o Dorival, sai o Dorival. E eu escuto de novo o nome do Ancelotti. Os nomes poderiam ser Ancelotti, ou Jorge Jesus, ou o Abel Braga, ou o Felipe Luiz. O Ancelotti deu uma entrevista ontem dizendo que tem muito carinho pelo futebol brasileiro, mas que ninguém falou com ele, que isso é assunto do passado até o meio do ano. Ele é técnico do Real Madrid. Ponto. Acabou. Antes disso tem que ter convocação para os jogos de junho, dia 5 de junho, contra o Equador, e dia 10 de junho contra o Paraguai. Quem será o técnico da seleção brasileira? Então o nome é Jorge Jesus. Alguém falou com alguém que trabalha com alguém, com o Jorge Jesus, alguém da CBF, é muito alguém. Eu falei com o Jorge Jesus ontem, conversei com ele, e ele me disse: amigo, nunca ninguém falou comigo, nunca fui convidado, nunca fui sondado. Mas Jorge Jesus, você disse que seria um sonho ser técnico da seleção brasileira, mas nunca ninguém falou comigo. Eu nunca fui sondado, nunca fui convidado. Eu penso no meu clube, no Campeonato da Arábia Saudita e no Mundial de Clubes. Então, o recado vai direto para o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Só teve 100% dos votos agora para ser reeleito. A obrigação é sua e é urgente. O senhor tem a obrigação de urgentemente dizer: eu quero esse técnico, se não for esse, eu quero esse. Vou atrás deles. Diga alguma coisa, porque o que está acontecendo é deprimente. Não é bom para a história do futebol brasileiro. E o Jorge Jesus está esperando ser convidado, formalmente. Está louco para assumir. Isso é um fato. E aguardando e vendo os Jogos do Brasil, aguardando ser chamado. Ele vai completar 71 anos. Então, na Copa do Mundo terá 72, estará completando no período da Copa 72 anos. Isso significa que, em tese, essa pode ser a última oportunidade, talvez a única, né, de comandar uma seleção que tem potencial para virar um bom time e disputar o título. O Brasil acho que tem essa condição, tem jogador para isso. E na sua vida, na sua carreira, né? Difícil que ele vai ter uma chance na outra Copa. Mais 4 anos, mais 5 anos a partir de agora. Não sei se vai chegar a tanto, né? Mas o fato é que ele está louco para assumir. E o Ancelotti, gente, depende do Florentino Pérez. Vai liberar? Está vivo nas 3 competições que disputa e tem o Mundial no meio do ano. Ele vai liberar o técnico? Por que ele iria liberar? Uma coisa no Ancelotti com o contrato se encerrando, que foi renovado justamente quando o Edinaldo estava afastado, né?
Coincidiu. Ele estava fora da CBF, por conta daquelas questões na justiça, quando o Real Madrid procurou o italiano e propôs a renovação, e ele renovou. Ou seja, outro cenário agora, outra situação. Eu não sei por que a CBF perde o tempo e se desgasta nessa busca por um técnico que é possível. Isso diante da urgência. O presidente da CBF, ele não tem mais nenhum cartucho para queimar. Ele já usou o Ramon, ele já usou o Diniz, ele já usou o Dorival. Três escantando o lugar. Então, na hora dele contratar alguém que tenha realmente condições, alguém que não levante o dedinho para entrar na rodinha, alguém que faça os jogadores olharem para ele quando ele abre a boca para falar, alguém que não tenha medo de convocar A ou B. E a história do Neymar é bizarra. O Neymar não gosta do Jorge Jesus. Primeiro, o Jorge Jesus, se ele estiver bem, ele vai convocar. Se estiver mal, não vai convocar. Como deve ser. Ou a CBF quer paparicar jogador, ou então ela quer ter um profissional à frente da sua equipe que seja capaz de montar um time competitivo. Como você reagiria à possibilidade de ser convidado para dirigir a seleção brasileira? O que você acha dessa possibilidade de ser convidado? Eu estava só criando um clima para chegar nisso. Eu penso que não há nenhum treinador do mundo, não é, que podia rejeitar um convite da seleção do Brasil. Penso eu. E muito menos eu, não é? Isso seria não só um orgulho muito grande, como o marco histórico da carreira, da minha carreira, como treinar aquilo que eu acabei de dizer, ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do mundo. E os jogadores brasileiros, volto a dizer, são os melhores jogadores do mundo, não só em quantidade, mas também em qualidade. E direi mais, eu acho que um selecionador da seleção do Brasil pode ser campeão do mundo e vice-campeão, ou seja, pode fazer duas seleções. Você entende que o Brasil, o potencial brasileiro, é possível se formar duas seleções, tenho essa opinião. Uma seleção A e B, chegue numa Copa do Mundo e de repente essas duas seleções... É muita quantidade para se fazer uma grande seleção ao nível de que foi nos últimos não, mas naqueles anos que a gente está a falar, não é? Bom, e o que era esperado, de fato, aconteceu. Dorival Júnior é demitido no dia de hoje. Lembrando que o presidente da CBF, ele mesmo anunciou no Instagram da CBF, tem uma nota oficial, então não é fake news. De fato, o técnico Dorival Júnior não vai comandar mais a seleção a partir de agora. A seleção está sem técnico e o presidente já deixou bem claro que a partir desse momento eles estão à busca de um novo técnico. O que se fala mais é sobre Abel Ferreira. Algumas pessoas citam também uma possibilidade, entretanto, eu acho que é muito difícil o Abel Ferreira comandar a seleção brasileira, até porque eu acredito que o Jorge Jesus é o nome ideal para comandar a seleção. Por quê? Porque o Carlos Ancelotti, técnico do Real Madrid, ele ainda tem um tempo no time do Real Madrid, então a multa vai ser algo absurdo, nada que a CBF não tenha dinheiro para bancar, talvez aí uma quebra de contrato em relação ao Carlos Ancelotti, que é técnico do time do Real Madrid. Mas o que de fato a gente pode afirmar é que Dorival Júnior já está fora. É uma notícia boa, muitas pessoas estavam aguardando, até porque o presidente da CBF, ele deixou bem claro, após o Brasil perder da Argentina em uma derrota histórica que ficou para a história, ele já ia se pronunciar sobre o fato e a gente já estava no aguardo de uma possível demissão do técnico Dorival. Então, na data de hoje, no dia 28 de março, isso de fato se concretizou e Dorival Júnior não é técnico mais da seleção brasileira. Se falam muito sobre o Jorge Jesus, se falam muito também sobre o Carlos Ancelotti. Eu acredito que o Jorge Jesus, ele vai ser o novo técnico da seleção brasileira e inclusive ele já demonstrou isso em algumas entrevistas do anseio dele em comandar a seleção brasileira. Inclusive ele assiste a seleção brasileira, ele conhece os jogadores da seleção brasileira e inclusive também deixou bem claro que não tem problema nenhum em relação ao Neymar, que se de fato ele está jogando bem, não tem problema nenhum ele em convocar o Neymar.
Eu acredito que pode acontecer se porventura o Neymar não estiver mostrando um bom futebol, não adianta ele convocar um jogador só pelo fato de ter uma linda história dentro do futebol brasileiro. Até porque convocação de seleção brasileira, o critério é o momento atual. Então, se tu não tá jogando bem no momento atual, tu não merece ter chances na seleção brasileira. Então, acredito que em breve o Jorge Jesus ele vai ser o técnico da seleção brasileira. Lembrando que não é nada oficial, mas ele sim é o plano A para poder de fato comandar a seleção brasileira. Se você concorda com o Jorge Jesus comandando a seleção brasileira, comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, e se porventura tu tem um nome aí, comenta aqui embaixo. Muitas pessoas também falam um pouco sobre o Renato Gaúcho, mas acredito que não. O nome mais forte para um técnico na seleção brasileira no atual momento aqui agora é o técnico Jorge Jesus. Haja vista o Carlos Ancelotti, eu acredito que é muito difícil, mas se vir, vai ser bom. É um grande técnico, mas é um pouco complexo, até porque, pessoal, o Carlos Ancelotti tá disputando com o time do Real Madrid grandes títulos, então deixar o time do Real Madrid na mão nesse exato momento é algo muito difícil. Acredito que Jorge Jesus vai comandar a seleção brasileira. Comenta aqui embaixo e deixa a tua opinião. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, Deus abençoe e até a próxima.